Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Os irmãos, por gentileza, podem tomar os vossos assentos. Como é bom estarmos reunidos nesta noite para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Nós estamos no primeiro dia desta campanha do Janeiro Profético, onde todos os anos nós realizamos esta campanha e no decorrer dos dias os irmãos terão a oportunidade de ouvir irmãos testemunhando da campanha do Janeiro Profético do ano passado, que foram abençoados por Deus, e eu tenho a certeza que esta campanha deste ano também será um divisor de águas para muitas pessoas, amém? O tema que o nosso pastor presidente, pastor Gedaías, escolheu é muito relevante, propício para este ano 2026, chamados para frutificar. Jesus diz: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O nosso fruto, ele deve permanecer, amém? E nós vamos nesta oportunidade adorar o Senhor Jesus através da palavra. Enquanto a palavra for pregada, você vai adorando ao Senhor Jesus, glorificando a Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gedaías, que Deus abençoe. Obrigado pela confiança de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, ao nosso vice-presidente, pastor Walter, que também é um dos coordenadores desta campanha, e eu tenho a certeza que Deus usará cada um que fazer uso desse microfone, porque a palavra não é nossa, a palavra ela é de Deus. É Deus quem usa, é Deus quem fala, é Deus quem opera. Paulo disse que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Assentado como vocês estão, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos da palavra de Deus. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você que tem a Bíblia, levante ela para cima assim. Começou bem, que bênção, né? Sempre bom trazermos Bíblia para os nossos cultos, por mais que nós temos um telão bonito aqui, mas nada substitui, né, esse livro sagrado, a palavra de Deus. E é muito bom escutar o barulho das folhas, né, pastor? É gostoso você escutar o barulho das folhas da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Atos capítulo de número 12. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E havendo isso que agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Havendo prendido, o encerraram na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós vamos repetir o versículo 5 todos juntos. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Pedro, pois,
Glória a Deus. Esse texto é por demais conhecido por todos nós, leitores da Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos é conhecido também como Atos do Espírito Santo. Esse livro foi escrito pelo Dr. Lucas, médico amado a um certo Teófilo. E ele vai mostrar o início da igreja primitiva, que foi inaugurada em Atos capítulo 2, quando se cumpre a festa de Pentecostes, que era celebrada 50 dias após a festa da Páscoa. Por um período de 10 dias, eles estão orando, quando de repente desceu sobre eles o Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando de repente aquelas nações que ali estavam, porque a festa de Pentecostes coincidia com o fim da colheita de trigo, onde os agricultores de todas as nações da terra vinham para Jerusalém trazer as primícias dos frutos da terra. Quando perceberam que eles estavam falando em línguas estranhas, eles disseram: estão cheios de mosto, sendo a 3ª do dia. Mas Pedro toma a palavra e diz: nós não estamos cheios de mosto, nós não estamos embriagados, pelo contrário, estamos cheios da presença do Espírito Santo. Isto que está acontecendo aqui foi o que predisse Joel no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro prega a primeira mensagem, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Na sua segunda mensagem, quase 5.000 almas, de forma que a Bíblia diz que o Senhor iria acrescentando as almas que haveriam de se salvar. A igreja começou a tomar proporções. Atos capítulo 8, o evangelho chega a uma cidade de Samaria, onde os samaritanos, além de receber o evangelho, são batizados com o Espírito Santo e com fogo. De forma que nós vemos em Atos dos Apóstolos a ascensão, o crescimento, a expansão da igreja primitiva, obedecendo, logicamente, Atos capítulo 1, versículo de número 8, quando o texto diz: mas recebereis a virtude. Virtude aqui é dunamis, vem de dinamite, explosão do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja está crescendo, o evangelho está sendo espalhado por toda a região de Jerusalém. Quando nós chegamos neste capítulo que ora acabamos de ler, que é o capítulo de número 12, e aqui nós temos, a princípio, uma informação que salta os nossos olhos, que nos chama muita atenção. Lucas escreve dizendo: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Observe que Lucas não escreve que o rei Herodes estendeu as mãos sobre todos da igreja, mas alguns da igreja para os maltratar. Vale ressaltar que este rei Herodes é conhecido como Herodes Agripa I. Ele era filho de Aristábulo,
e neto de Herodes o Grande, que assassinou os bebês de Belém. Este homem vem de uma família de atrocidades terríveis, uma família sanguinária, uma família que não exercia o amor e a misericórdia, mas vingava-se de seus inimigos. Este Herodes Agripa I, ele vai estender as suas mãos sobre alguns da igreja. Este alguns da igreja, que está implícito no texto, se refere à liderança da igreja. Dentre eles, Tiago, irmão de João, que era o pastor da igreja de Jerusalém, e também a Pedro, que eram líderes importantes da igreja primitiva. Porque Herodes é inteligente, Herodes é estrategista. Herodes sabe que ele não precisa mexer com todos da igreja, ele não precisa maltratar todos da igreja. Herodes entende que se ele desestruturar a liderança da igreja, principalmente Tiago e Pedro, ele vai acabar com o cristianismo da época. E a Bíblia diz que ele matou a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago era irmão de João, e quando ele é morto à espada por Herodes Agripa I, ele é o segundo mártir da igreja de Jerusalém, porque o primeiro mártir foi Estevão. Ele é o primeiro mártir dentro do colégio apostólico dos 12 discípulos, mas o segundo mártir da igreja primitiva de Jerusalém. Tiago é morto a fio de espada, e provavelmente tudo indica que Pedro viu Herodes matando Tiago a fio de espada. E o texto diz que quando Herodes mata Tiago a fio de espada, vendo que isso agradou, trouxe ibope, cresceu o seu ego diante dos judeus, ele continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos Asmos, uma festa que era celebrada durante 7 dias após a festa do Pessach, festa da Páscoa. E na festa da Páscoa era proibido matar, apresentar ao público algum condenado, mas passando a festa da Páscoa, era normal apresentar o condenado à multidão e executar tal pessoa. E a Bíblia Sagrada nos revela que Herodes, ele manda prender Pedro. Jerusalém está tomada de pessoas por causa da festa dos Asmos. Era muita gente que estava na cidade de Jerusalém. E ele, esperando passar a festa da Páscoa, ele apresentaria ao povo e mataria Pedro como matou a Tiago. Logicamente, Pedro sabia, compreendia, entendia o que havia acontecido com o seu companheiro Tiago. Ele sabia que Herodes era capaz de também lhe matar como matou Tiago, a fio de espada. Mas por causa da festa, a Bíblia diz que ele foi lançado dentro de um cárcere interior. Vale lembrar que Atos capítulo de número 12 e o versículo de número 4 é a terceira prisão de Pedro. Pedro passa por 3 prisões. A primeira prisão está em Atos capítulo 4, versículo 3. A segunda prisão está em Atos capítulo 5, versículos 18 e 19. E a terceira
prisão é Atos capítulo 12, versículo de número 4. Em Atos capítulo de número 5, nós temos a segunda prisão de Pedro. Pedro é preso com seus companheiros, mas a Bíblia diz que um anjo chegou na prisão onde Pedro estava, e a prisão era uma prisão pública, e um anjo enviado pelo Senhor chegou e abriu as portas da prisão e tirou todos de dentro da prisão, dando a eles liberdade. Olha o texto, Atos capítulo 5, versículo 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, versículo 20: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Acredito que quando Pedro é preso na sua terceira prisão por Herodes Agripa I, alguém chega para Herodes e diz: Herodes, eu conheço este homem é um dos líderes da igreja primitiva, este homem é Pedro, é o pastor Pedro, e este homem tem uma conexão com Deus tão grande, que um dia prenderam ele e os seus companheiros. Isso está em Atos capítulo 5, prenderam os seus companheiros em uma prisão pública, quando de repente à noite Deus enviou um anjo, e este anjo abriu as portas de todas as prisões, trazendo a todos eles liberdade. Cuidado com esse homem, o Senhor vai prendê-lo, mas é perigoso pela madrugada um anjo descer e abrir a prisão aonde ele está. Aconteceu isso lá há um tempo atrás? Sim, mas só que tem uma coisa: há um tempo atrás a prisão era pública, mas eu colocarei este homem em um cárcere interior de segurança máxima. Vou colocar 16 soldados para o guardar, e eu quero ver ele sair da prisão. E foi exatamente isto que Herodes Agripa I fez. Colocou este homem, por nome de Pedro, em um cárcere interior de segurança máxima, lá no fundo. Colocou algemas nas suas mãos, 2 soldados, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e amarrados, algemados em 2 soldados, um de cada lado. E a Bíblia diz que estava Pedro guardado por 16 soldados. Eu acho muito interessante a Bíblia, porque Herodes, ele poderia colocar poucos soldados para guardar Pedro. Pedro era um pescador, Pedro era um homem simples, Pedro era um homem de uma simplicidade muito grande, não era tão perigoso assim como ele pensava. Mas para que Pedro pudesse ficar ali guardado, a fim de que amanhecesse o dia e fosse morto, Herodes colocou 16 soldados. Quantos soldados? 16 soldados. O que me chama a atenção é que Pedro está sob custódia de 16 soldados. Pedro sabe que amanhecendo o dia, ele vai ser morto por Herodes. Se fosse eu, e quem sabe um dos senhores aqui presentes, não iríamos dormir à noite sabendo que amanhecendo o dia, eu, você ou qualquer um de nós seria morto a fio de espada. Quem teria a tranquilidade de dormir sabendo que amanhecendo o dia você seria morto a fio de espada?
eu não dormiria. O sono não chegaria a mim. O desespero tomaria conta da minha alma. Mas Pedro simplesmente dorme no meio de dois soldados, sabendo que amanhecendo o dia, ele vai ser morto, como Tiago foi morto, a fio de espada. E tem muita gente que pensa que Pedro não era crente. Pedro era mais crente do que eu e do que você. Porque muitas vezes a gente só pega aquela passagem que Pedro duvidou quando viu que era Jesus que estava sobre as águas. És tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. E Pedro saiu, e de repente o vento bateu, as ondas empoladas veio sobre ele, e ele tirou o olhar de Jesus e começou a afundar. A gente só pega os lados negativos de Pedro. Mas Pedro foi um dos discípulos, o único que venceu a lei da gravidade andando por sob as águas. Pedro era mais crente do que nós, porque Pedro sabe que amanhecendo o dia ele vai ser morto, mas ele tem a capacidade de, naquela noite fria, no cárcere interior de segurança máxima, entre dois soldados, ele simplesmente dorme. Você conseguiria dormir? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Amanhecendo o dia você seria morto a fio de espada, você conseguiria dormir? Ou ficaria a noite inteira acordado, desesperado? 3 motivos pelos quais Pedro não dormiu naquela noite. Primeiro motivo: Pedro aprendeu com Jesus. Jesus dormiu no meio da tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 24. Coloca o texto para mim, por gentileza. Mateus capítulo 8, versículo 24. O texto diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, ele quem? Jesus. Estava acordado com medo, assustado? Não. Ele estava dormindo. E Pedro estava no barco. Pedro tem essa experiência. Pedro vê que ele e os seus companheiros estão desesperados, porque o vento era contrário, as ondas eram gigantes, de forma que o texto diz que as ondas, o mar se levantou por sobre o barco, e Pedro simplesmente percebe que Jesus está deitado sob uma almofada, dormindo no meio da tempestade. Quem de nós conseguiria dormir no meio de uma tempestade? Quem de nós teríamos paz no meio de uma guerra, de um conflito, de uma batalha? Quem de nós conseguiria estar tranquilo diante de um diagnóstico médico negativo? Somos seres humanos, temos essa natureza que nos traz medo. Mas Pedro aprendeu com Jesus. E como é gostoso aprender com Jesus. Pedro lembrou que naquele dia o barco estava quase afundando, a tempestade estava grande, ele e os seus companheiros desesperados, mas o mestre Jesus estava dormindo no meio da tempestade.
tempestade. Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que é possível você conseguir dormir no meio desta tempestade. Eu não sei qual é o vento forte que passou na sua casa, eu não sei qual é o tufão, o furacão, o tsunami que te assustou e assustou os membros da sua família, mas de uma coisa eu sei: é possível se tranquilizar no meio da guerra, é possível se tranquilizar no meio da tempestade, porque nós cremos que nós não estamos sozinhos, mas nós estamos com o Senhor, que acalma a tempestade e o vento forte traz bonança para a nossa vida. Glória a Deus. Pedro aprendeu com Jesus. Segundo motivo pelo qual Pedro dormiu, Pedro lembrou das palavras de Jesus em João capítulo 11, versículos 18 e 19. Olha o texto. João capítulo 11, capítulo 21, versículos 18 e 19. Jesus chegou para Pedro e diz: na verdade, eu te digo, que quando eras moço, é assim que o texto diz? Não, quando eras mais moço. Isso quer dizer que Jesus está dizendo: você não é tão moço como você era, mas você continua sendo moço. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para um lugar que tu não queiras. Olha o versículo 19. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando você era novinho, quando você era mais moço, você andava por onde queria, mas quando tu ficares velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levarás para um lugar que tu não queiras. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, vai chegar a hora em que você vai ser amarrado e você vai ser morto, mas a tua morte glorificará o nome de Deus. Mas quando isso acontecer, você já estará velho. Você ainda não está velho, você já foi mais moço, mas agora você é moço, jovem. Mas quando tu ficares velho, mais experiente, você morrerá, e a tua morte glorificará o nome de Deus. Sabe por que Pedro não dormiu dentro do cárcere? Porque Pedro estava debaixo de uma promessa de Jesus. Foi Jesus que disse. Pedro olhou e disse: eu não estou velho, não tem nem cabelo branco, as rugas nem apareceram ainda, eu estou novo. E se eu estou novo e não estou velho, deixa amanhecer o dia. Herodes quer me matar, mas o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir as suas promessas. Se você tem promessas de Deus, descansa o teu coração. Se você tem promessas de Deus, pode dormir tranquilo, porque quem falou não é o médico, quem falou não é o advogado, quem falou não foi o prefeito e nem a vizinha, quem falou foi Jesus. E se Jesus falou, descansa, 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 porque você está debaixo de uma promessa.
Paulo diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim e por ele o amém. Lucas capítulo 1, versículo 37, pastor André. Porque para Deus nada é impossível. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas Jesus diz: as minhas palavras não hão de se passar. Em Isaías ele diz: assim como desce a chuva dos céus e para lá não torna, mas rega a terra, faz produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Jeremias, o que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Se Deus falou, está falado. Pode dormir tranquilo, descansa o teu coração. Aleluia. Eu vou profetizar nessa noite. Não tem tempestade, não tem guerras, não tem conflito, não tem demônio, não tem Satanás que vai tirar a tua paz, porque você está debaixo das promessas de Deus. Se você recebe essa palavra, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Terceiro motivo pelo qual Pedro conseguiu dormir. Primeiro, porque ele aprendeu com Jesus na tempestade e Jesus dormiu. Segundo, porque ele está debaixo de uma promessa do próprio Jesus, de Lucas 21, versículos 18 e 19. Terceiro motivo pelo qual Pedro conseguiu dormir. Diga comigo: porque Pedro sabia que tinha uma igreja orando por ele. Pedro está guardado na prisão, mas o texto diz, pastor Gedaías, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Enquanto Pedro está dormindo, a igreja está acordada. Enquanto Pedro descansa, a igreja não se cansa de orar. Enquanto a oração sobe ao céu, o anjo desce do céu trazendo livramento. Há um poder poderoso na oração da igreja. As irmãs do círculo de oração da igreja de Jerusalém estavam reunidas na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, orando e dizendo: Senhor, liberta Pedro, salva Pedro da prisão. E esta oração era contínua, como Paulo disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Não havia louvor, não havia testemunho e nem leitura da palavra, era só oração. E a oração era a mesma: Senhor, livra Pedro, tira Pedro da prisão. Nós precisamos do pastor Pedro, livra ele da prisão, porque a igreja entendia que a arma mais poderosa que ela possui ainda continua sendo joelho no chão, boca no pó e clamando Deus, que responde a oração de crente fiel. Aleluia. Oh, aleluia.
A oração é a ferramenta da igreja para tocar os céus. Billy Graham disse que a oração, a respeito da oração, ele disse: dobre os joelhos e ore, até que Deus e você sejam íntimos. C.S. Lewis disse: a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre as coisas que não pode mudar, mas a oração é uma conversa que você tem com Deus sobre as coisas que Ele pode mudar. John Piper disse que uma das maiores utilidades do Instagram, Facebook e WhatsApp, ou seja, das redes sociais, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Nós precisamos voltar à oração. Existe um pastor inglês, Samuel Chadwick, que disse que a maior preocupação do diabo é afastar os crentes da oração. Ele não teme os nossos estudos, o nosso trabalho, ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas teme quando nós oramos. Nós precisamos caminhar de joelhos, entendendo que a oração abre toda e qualquer porta. A igreja estava orando, diga comigo, a igreja estava e Pedro estava o quê? Dormindo. Interessante, né? Enquanto a igreja ora, Pedro está dormindo. Enquanto a igreja ora, Pedro está dormindo, no meio de dois soldados. Eu acredito que ele até babou no ombro de um soldado, de tanto dormir. Ele estava tranquilo, calmo, algemado um com o outro. A igreja ora: Senhor, liberta Pedro da prisão. Nós precisamos de Pedro, liberta Pedro. Pedro é o nosso pastor, faz um milagre, liberta Pedro. Era 24 horas de oração, irmão. Entrava um, saía outro. Vamos continuar orando. Nós cremos no poder da oração. Deus pode mover os céus. Deus vai nos responder. Deus vai mandar um anjo. Senhor, liberta Pedro, tira Pedro da prisão. Senhor, ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido. Liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Era uma oração constante. A oração subiu ao trono de Deus. Deus enviou um anjo. Deus poderia enviar mais do que um. Deus poderia enviar uma legião de anjos, mas Ele enviou apenas um anjo. Naquela madrugada fria, Pedro está dormindo. O anjo, quando desce no meio do cárcere interior, o texto diz que houve uma luz, resplandeceu uma luz na prisão. Olha o texto. Aquilo que estava escuro ficou claro. E quando o anjo desceu, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado. O anjo chegou, pastor, bem do ladinho de Pedro, tocou no lado dele, e Pedro acordou. Quando ele acordou, ele viu o anjo, e percebeu pelo resplendor que era o anjo do Senhor. Ele olha de um lado, olha do outro, vê dois soldados dormindo, e ele acordado. E o anjo olhou para ele e disse: levanta-te depressa. Aleluia. Levanta-te depressa. Porque tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que é rápido, não é devagar, é depressa. Porque tem coisas que você precisa de forma urgente.
não é para ontem, é para agora, é para já. O anjo diz: levanta-te depressa. Eu vou profetizar que neste ano de 2026, muitas coisas vão acontecer na sua vida de forma rápida. Vai ser depressa, vai ser ligeiro, porque o próprio Deus tem pressa em te abençoar. Levanta-te depressa, Pedro. E quando Pedro levantou, o texto diz: tuf, e caíram das mãos as cadeias. As cadeias se romperam. Aí Pedro vai querer sair correndo, porque o anjo diz: levanta depressa. Ele já vai correndo. Aí o anjo diz: ei, peraí, calma. É só para levantar depressa, não é para correr depressa. Aonde você vai, Pedro? Cinge-te e ata as tuas sandálias. Irmão, para quem vai morrer no dia seguinte, vai querer saber de sandália? Mas o anjo é tão detalhista que diz assim: cinge-te, amarra uma cinta em torno dos seus lombos. Isso facilitava o andar de um judeu. E amarrar as sandálias nos pés não era tão fácil assim como calçar um chinelo. Tinha que amarrar em volta da perna e custava tempo. Pedro amarrou as sandálias. E o anjo olhou para ele e disse: lança às costas a tua capa e segue-me. Aleluia. Levanta aí, Pedro. Olha o Pedro aqui, pastor. A Bíblia diz que Pedro começou a seguir o anjo. Eu sou o anjo, você é o Pedro. O anjo está indo, Pedro está atrás. Está muito longe, Pedro. Chega mais perto. O anjo está andando e Pedro está atrás. Enquanto o anjo anda, as portas vão se abrindo e Pedro está sendo beneficiado, porque as portas estão se abrindo. Passa a primeira guarda, passa a segunda guarda. Quando chega no portão de ferro que dava para a cidade, a Bíblia diz que o portão de ferro se abriu automaticamente. Tinha sensor de presença, pastor. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Sensor de presença. Tudo isso aconteceu porque o anjo está na frente. O anjo é um representante de Deus. Isso quer dizer que quando Deus está na tua frente, as portas se abrem automaticamente. Obrigado, Pedro. As portas se abrem automaticamente. Olha para a pessoa que está do teu lado e profetiza: neste ano de 2026, não queira tomar a dianteira. Deixa Deus guiar os teus passos. Deixa o anjo ir na frente, porque quando o anjo vai na frente, a porta de ferro se abre para você passar. Abriu automaticamente. Sensor de presença. A Bíblia diz que o anjo caminhou com ele um quarteirão e depois disse assim: ó, agora é contigo. Te ajudei até aqui, daqui para frente é com você. Porque tem coisas que Deus faz por você, mas tem coisas que é você que tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai colocar a mão. Eu sou profeta de Deus, eu vou profetizar nessa noite. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai colocar a mão. É você que tem que pagar o preço. É você que tem que caminhar. É você que tem que ter fé. É você que tem que obedecer, e o milagre vai acontecer. Quando Pedro cai em si, ele diz: agora sei que verdadeiramente Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo judeu esperava.
ele entende que foi livramento de Deus. Não era um sonho, não era uma visão, era real. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida não vai ser sonho e nem visão, vai ser real. Vai ser real. Você vai ter uma experiência neste ano profunda com Deus. Se você pode, levante as suas mãos nessa noite, porque tem portas que serão abertas neste ano de 2026. A porta de ferro que é pesada, que você não consegue abrir, mas existe um anjo que vai na frente e ela vai se abrir automaticamente, e você vai passar por ela e fazer culto de ação de graça e dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Chegou na casa da irmã Maria, e quando Pedro chega na casa da irmã Maria, Pedro gostou tanto desse negócio de sensor de presença, que ele diz assim: essa porta aqui também da casa da irmã Maria vai abrir automaticamente, quer ver? Ué, não está funcionando o sensor de presença não. Ué, o que está acontecendo? A porta de ferro se abriu automaticamente, sensor de presença, mas essa aqui não está querendo abrir não. Tentou pegar na fechadura, estava trancado por lá de dentro. Sabe o que Pedro teve que fazer? A Bíblia diz que Pedro teve que perseverar, batendo na porta do pátio. Perseverar. Versículo de número 14. Tem um texto que diz assim: e perseverando Pedro, olha o texto, Atos capítulo de número 12. Atos capítulo de número 12, versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Sabe o que eu entendo com isso? Que a porta de ferro era impossível de Pedro abrir, e Deus abriu para que ele passasse. Mas a porta da casa da irmã Maria não iria abrir automaticamente, porque não tinha sensor de presença. Não era porta automática. Ele tinha que perseverar em bater. Tem portas que Deus vai abrir de forma automática. Eu vou profetizar, levante a mão. Quem vai receber essa profecia neste ano? Neste ano, Deus vai abrir portas de forma automática. É sensor de presença. Você vai andando, as portas vão se abrindo. Você vai andando, as portas vão se abrindo. Mas vai ter porta que você vai ter que perseverar em bater. Mateus 7,7, Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Resumindo, não é tudo que Deus faz por nós. Tem coisas que Ele faz, mas tem coisas que dependem da nossa perseverança. Rode, já estou terminando, abriu e já fechou. É Pedro. Correu lá para dentro e disse: ei, para um pouquinho a oração. E o povo: Senhor, liberta Pedro. Pedro está na prisão, nós precisamos de Pedro, é o nosso pastor. Liberta Pedro, manda um anjo, Senhor. De repente Rode chegou lá e disse: para um pouquinho, Pedro está aí fora. Alguém disse: você está doida? Pedro está na prisão, pode ser que seja o seu anjo. Olha que interessante, a igreja está orando para libertar Pedro. E quando Deus liberta Pedro da prisão, a igreja não acredita na oração que ela mesma está fazendo. Já viu um negócio desse? Você orar, Deus fazer o milagre, e quando o milagre está na tua mão, você diz: não, não é possível. Será que aconteceu? Será que eu estou tão crente assim que eu oro e Deus responde? Meu Deus, será? Acho que não é. Ei, se você orou e estava no centro da vontade de Deus, Deus respondeu, Deus materializou o teu milagre. Acredita no poder da tua oração, não duvide da tua oração, porque quando você dobra o joelho aqui, Deus se levanta do trono, entrega aquilo que você precisa, segundo a sua boa, perfeita vontade.
Abriram a porta, Pedro chegou lá acenando com a mão, pediu para que todos se calassem e começou a contar como ele saiu da prisão. Aleluia, oh glória a Deus. E o que eu acho mais lindo dessa história é que quando amanheceu o dia, os 16 soldados começaram a procurar Pedro. Cadê Pedro? Você viu Pedro? Viu? Não. Você viu Pedro? Não vi. E agora? Herodes vai procurar Pedro para querer matar, porque o povo está querendo um grande espetáculo amanhecendo o dia. Cadê Pedro? Vamos morrer. E de repente Herodes chega ao amanhecer o dia, pergunta para os 16 soldados: traga Pedro, porque a multidão está esperando. Eu vou matar Pedro. Verso de número 19, coloca para mim por gentileza, 12 e 19. Quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Em outras traduções, mandou matá-los. E partindo da Judeia para a Cesareia, ficou ali. O que acontece nessa história? É que Herodes manda chamar Pedro. Pedro não está lá, Pedro já foi liberto da prisão. O Herodes pede para que outros soldados venha com espada para matar os 16 soldados que permitiu Pedro sair da prisão. Os 16 soldados morrem. Herodes, envergonhado porque o espetáculo não vai acontecer, o que ele faz? Ele muda de Jerusalém, da Judeia, e vai para Cesareia e fica lá envergonhado, porque ele estava alegre porque amanhecendo o dia ele mataria o segundo líder da igreja primitiva. Mas ninguém consegue matar aquele que Deus deu vida. Eu vou repetir: ninguém consegue matar aquele quem Deus deu vida. Ninguém consegue matar aquele que Deus protegeu, aquele que Deus blindou. Oh glória a Deus. A Bíblia diz que Herodes, estando na Cesareia, estava no seu tribunal, fez um lindo discurso, mas a multidão gritava: voz de Deus e não do homem, voz de Deus e não do homem. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 23, coloca para mim por gentileza: no mesmo instante feriu o anjo do Senhor. Sabe aquele anjo que foi lá na prisão de Pedro e diz: levanta depressa, as cadeias quebraram. Ele diz: cinge, coloca as sandálias, coloca a capa sobre as costas e segue-me. É o mesmo anjo que vem e fere Herodes, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. Herodes morreu comido de bichos. E o historiador judeu Flávio Joséfo disse que Herodes passou por 5 dias com muitas dores de estômago, por causa dos vermes que se alimentavam do seu sangue e que paralisavam o intestino e os órgãos mais próximos, morrendo aos 53 anos de idade, no ano 44 depois de Cristo. Aquele que queria a morte de Pedro morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Se coloca de pé por gentileza. Mas a mesma Bíblia diz que em contrapartida, Abraão foi fortificado na fé. Diga comigo: Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A glória pertence somente a Deus. O louvor pertence somente a Deus. A honra pertence somente a Deus. A adoração pertence somente a Deus. O próprio Deus diz em Isaías: a minha glória não darei a outrem. Deus não divide a sua glória. Deus, Ele gosta de exclusividade. Os deuses com D minúsculo, eles até podem dividir a adoração com outros deuses, mas o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele gosta de exclusividade.
exclusividade. Deus, Ele não gosta de dividir a adoração com outros deuses. Ou você adora a Deus, ou adora o diabo. Ou adora a Deus, ou adora as riquezas. Ou adora a Deus, ou adora Mamon. Não podeis servir a dois senhores. Nesta noite, a nossa adoração é exclusiva a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Eu vou profetizar, levante a mão. Este ano de 2026, Deus vai abrir as portas, pastor Gedaías. Pode dormir tranquilo, porque existe uma igreja que está orando. A igreja continua orando, a igreja continua clamando. Há poder na oração, há poder na oração. Quando você ora, o milagre acontece. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite. Se você pode levantar as tuas mãos nessa noite e adorar ao Senhor Jesus. Nós estamos só no início deste ano. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. As portas vão se abrir. As portas vão se abrir. As portas vão se abrir. A tempestade vai passar. Urai cheria macandarabacalama. Fogo não me queima. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus tem portas abertas para este ano de 2026. Não estou sozinho. Deus tem portas abertas para este ano de 2026. A porta de ferro que é impossível de você abrir, o anjo vai na frente. Tem sensor de presença. A porta vai ser automática. Enquanto você estiver atrás do anjo, a porta vai se abrir. Você vai passar, vai passar, vai passar. O milagre vai acontecer. A vitória vai chegar. Você vai fazer tudo de ação de graça. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. Seu nome é Jeová Jireh. Se você pode adorar, eu quero pedir para os obreiros nos ajudarem orando aqui e colocando as mãos, abençoando o povo. Oh glória, tem cura, tem milagre, tem porta aberta. Aleluia, 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 aleluia. Tudo que creio irás prover de novo. Eu creio em ti. Adore. Não me queima. O fogo não me queima. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Oh glória, aleluia. Se você pode adorar, adore o nome do Senhor Jesus. Cante. Temer porque se eu estou Guardado. Teu nome é. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Irás prover de novo. Eu creio em ti, Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Cante, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Se você pode adorar, adore o nome do Senhor Jesus. Levante uma das suas mãos e profetiza.
Portas abertas para este ano de 2026. É o ano dos chamados para frutificar. Você vai dar frutos para a glória de Deus. Você vai dar frutos para a glória de Deus. Aleluia.